Olá, a parábola que nós vamos trabalhar hoje, ela fala um pouquinho a respeito da importância do perdão e da nossa compaixão em direção ao nosso próximo. Nessa parábola, por ela ser um pouquinho mais longa, nós vamos conversar, trabalhar essa parábola de uma forma dividida em partes. Então nós vamos ler uma parte e nós vamos conversar a respeito dessa parte. E aí vamos caminhando nessa parábola para compreendermos o que o Senhor Jesus queria nos ensinar nesta parábola. Então essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. Mas como eu disse, nós faremos isso em partes. Eu vou ler a partir do versículo 21, os primeiros versículos, para nós entendermos um pouco o assunto, como que Jesus entra neste assunto e o porquê que essa parábola surge nesta ocasião. O texto de Mateus, então, capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja, Pedro, ele não falou perdoar uma vez só, ou dependendo do pecado. Então Pedro, até se pensar na gente, para o pensamento humano, ele foi até além da nossa expectativa. Quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes num dia? Tá jóia, não tá? E aí Jesus então coloca: Não, Pedro, não é só 7 vezes, é 70 vezes, 7 vezes, vezes 10 vezes. Veja o que Jesus está fazendo. O pessoal que está estudando o Apocalipse comigo, nós demos uma paradinha agora por causa da quarentena, mas nós vínhamos estudando, nós aprendemos um pouco da simbologia da Bíblia, e nós vimos aí que o 7 é o número de perfeição, e que o 10 é um número que indica grandeza. É um número que indica grandeza. 10, 100, 1000, milhares, milhares de milhares, indica grandeza. Então quando Jesus pega e fala assim: Não, Pedro, isso que você está achando perfeito, 7 vezes, pode multiplicar, pode aumentar isso muitas vezes. O que Jesus está querendo dizer aqui, não é que são 70 vezes num dia simplesmente, mas ele está querendo dizer incontáveis vezes. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes o teu próximo pecar com você, te ofender, te machucar, e for necessário perdão, ele se arrepender e vier e pedir o teu perdão, você vai perdoar. E aí então, Jesus então introduz a parábola. Vamos à primeira parte desta parábola. Se inicia no versículo 23 do texto que nós estamos estudando. Jesus segue então, e ele diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja só a situação. Jesus está dizendo: no reino dos céus é desta forma. E ele coloca a situação aqui: um rei que decidiu que agora chegou a hora dos teus servos, aqueles que trabalhavam no reino dele, que tinham dívida com ele, acertar. E aí manda um homem que tinha uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos, se você for pensar no significado, no propósito aqui nesse texto, o que Jesus quer dizer? Uma dívida que ele não poderia pagar. Uma dívida difícil de você numerar, de você imaginar. Para você ter uma ideia, mais ou menos, da grandeza dessa dívida de 10.000 talentos, todo o reino do rei Herodes, todo o reino, pagava para ele, o reino todo, ele recebia do reino todo, em um ano, no final de um ano, a quantia de 900 talentos.
Um reino todo pagava para aquele rei a quantia de 900 talentos. E a dívida desse homem nessa parábola é de 10 mil talentos, como se fossem muitos milhões de dólares, algo inimaginável. E esse homem então se achega ao rei e fala assim: rei, não me prenda, não me venda, não venda minha família, não venda os meus familiares, não tome os meus bens, eu vou te pagar. Quando ele fala isso, gente, é claro, ele não podia pagar. Nem se trabalhasse a vida inteira dele, 24 horas por dia, todos os dias da semana, ele não conseguiria pagar. Mas aquele rei compadecido, não é que ele aceitou a proposta daquele homem, porque aquele homem não iria mais precisar pagá-lo, ele simplesmente perdoou a dívida daquele homem. Um comentário aqui nesta parte, até aqui nessa parte do texto. Aquele rei simboliza Deus em relação a nós. Muitas vezes nós não temos ideia da grandeza da dívida que nós temos com Deus. Nós não temos ideia da grandeza do nosso pecado, do machucado que nós causamos em Deus, ferindo a glória dele, negando a glória que é devida ao nome dele, negando a grandeza e a divindade dele, voltando as costas para ele. A dívida que nós temos com ele é imensurável, inimaginável. Nós não conseguiríamos pagar nunca. Se Deus te lançasse no inferno e falasse: fica aí até a tua dívida ser quitada, você ia ficar aí na eternidade e você nunca quitaria a tua dívida. Por isso que o conceito de purgatório também é furado. Além de ser furado pela cruz de Cristo, que lá toda a nossa dívida foi quitada, perdoada, ele também é furado, porque se eu tivesse que pagar pelos meus pecados, eu ficaria a eternidade. A eternidade, não simplesmente alguns anos. Então Jesus está introduzindo aqui algo para que nós venhamos a compreender a grandeza da nossa dívida, da nossa culpa diante de Deus. E aquele homem então agora, ele recebe o perdão, ele sai perdoado para viver plenamente a vida dele com a família dele. Mas veja agora a sequência do texto, versículo 28 em diante. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Veja agora, aquele homem teve o perdão do rei, algo que ele nunca poderia pagar. Agora ele sai, ele encontra alguém como ele, que devia uma quantia mínima para ele. 100 denários é algo que alguns dias de trabalho, simplesmente, ele, economizando, ele pagaria. E ele se propôs a pagar, ele se mostrou interessado, mas aquele homem não quis saber. Esse conservo deste homem nessa parábola simboliza um outro ser humano, teu esposo, tua esposa, o teu filho, o teu pai, o teu vizinho, o teu chefe, o teu padrão, que pecou, que te magoou de alguma forma, que te ofendeu de alguma forma. Isso que parece tão grande para a gente, se comparado com o perdão que nós recebemos de Deus, é insignificante. O maior dos pecados, a maior das agressões que um ser humano pode fazer com você, com a tua família, ainda é nada se comparada com a tua agressão e com a minha agressão direcionada a Deus quando nós negamos a glória dele. É isso que Jesus está nos mostrando. E aquele homem, ele deu as costas para o pedido de compaixão, de misericórdia daquele homem, que poderia pagar, mas não quis saber, mandou prender aquele homem. Quem sabe alguém fosse lá, pagasse aquela dívida para que aquele homem fosse liberto, e agora então, aquele que não perdoou, receberia o seu dinheirinho, os seus 100 denários. Olha o que Jesus está mostrando para a gente, a grandeza do pecado do nosso próximo. Ela é tão pequenininha, por mais que nós venhamos a ampliar isso, eu não perdoo isso, é insignificante. E o perdão que Deus tem para a gente é gigante. Mas veja, na sequência desta parábola, desta história que Jesus conta ali para os seus discípulos e para nós hoje. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse:
servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Aquele rei, quando ficou sabendo que aquele homem que ele tinha perdoado toda aquela dívida gigante, não perdoou uma dívida insignificante de um conservo, de uma outra pessoa como ele, aquele rei chama aquele homem que ele tinha perdoado e fala assim: cara, você não entendeu? Eu agi com compaixão, com misericórdia, eu perdoei algo gigante na sua vida, e você agora dá as costas para o teu conservo, para aquela pessoa que te magoou, que te perdoou, e não perdoa. E agora o rei fala assim: então tá, entendi o que você fez, você não entendeu nada que eu fiz por você, você não entendeu o meu ato de compaixão e de misericórdia. Então, se você quer agir pela justiça, dessa forma, a justiça sem compaixão, sem misericórdia, uma lei fria e seca, assim você vai ser tratado também. E este homem agora foi lançado na prisão, e ali os verdugos, os carcereiros, castigavam ele. Ele iria passar ali o resto da sua vida sendo punido. O que isso nos ensina, queridos? Deus nos perdoa em Cristo Jesus na cruz do Calvário, algo que nós não poderíamos pagar. Ele simplesmente nos livra, nos perdoando. Deus nos olha nos olhos ali na cruz do Calvário e diz: Alessandro, a tua dívida está perdoada. O que você fez comigo é muito grande, é muita dor que eu assimilo por causa dessa tua negligência em relação à minha glória, virar as costas para mim. Olha a minha dor na cruz do Calvário, aqui a minha dor se tornou evidente, clara e real para você. Mas quando você não perdoou o teu próximo, Alessandro, eu compreendo e eu deixo claro para você, você não simplesmente está deixando de perdoar o teu próximo, mas você está jogando fora tudo aquilo que eu fiz na cruz por você. Você está negando aquilo, você está desprezando aquilo. Queridos, aqueles que foram perdoados na cruz do Calvário e receberam esse perdão, essa graça maravilhosa, esse perdão que você recebe sem merecer, e de fato compreenderam pelo menos um pouco da grandeza do que Deus fez na cruz do Calvário, esses que foram perdoados, agora devem perdoar o seu próximo, porque por maior que pareça uma dívida, os 100 denários que o outro te deve, ela é nada perto do que Deus fez por você. Então, queridos, aqueles que foram alcançados pela graça, eles devem e perdoam o seu próximo, porque eles compreendem a grandeza do que Deus fez por eles na cruz do Calvário. Ali Deus estava perdoando todas as nossas dívidas. Ali é a nossa licença agora para entrarmos no céu, não simplesmente como servos perdoados, mas agora fomos feitos filhos de Deus, no Filho de Deus que é Jesus Cristo. É algo grandioso. E se eu agora continuo vivendo sem perdoar ninguém, é porque eu tomei em vão o nome de Deus, é porque eu tomei em vão a cruz do Calvário. Eu estou virando as costas para a obra do Espírito Santo. Essa sim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Espírito Santo te dizer: olha o que Deus fez por você na cruz. E você simplesmente receber em vão isso e continuar vivendo sem perdoar ninguém, como se nada tivesse feito por você. Quem foi perdoado e compreendeu que foi perdoado, perdoa. Não 7 vezes, mas quantas vezes for necessário? 70 vezes 7. De forma perfeita e de forma incontável, em um único dia. Que o Senhor nos capacite a vivermos desta forma. Desta forma. Compreendermos que fomos perdoados pelo nosso grande Rei. E quando os nossos conservos vierem arrependidos e pedirem perdão, que venhamos a perdoar. Porque de fato recebemos algo muito maior. O verdadeiro crente não é aquele que diz glória a Deus, aleluia, graça e paz, meu irmão, mas é aquele que por amar a Deus, por amar a obra de Deus na cruz do Calvário, ele agora ama o seu próximo e o perdoa,
não o envia à prisão por falta de perdão, muito pelo contrário, ele o deixa livre através do perdão. Que o Senhor te capacite e me capacite, e que vivamos o perdão de Cristo Jesus uns com os outros. Amém.